Fala, turma de lutas. Eu vou ministrar para vocês agora o conteúdo que ficou faltando, né, para a gente encerrar o conteúdo agora da AV1, que vai acontecer semana que vem, tá certo? Na aula da semana passada a gente estava falando muito sobre cognição, processos cognitivos, né, de como funcionava dentro de uma luta os processos cognitivos, como atenção, memória, inteligência, tomada de decisão, tudo que envolve uma ação motora dentro de uma luta, certo? E aí a gente chega para algumas definições, né? Primeiro, o que seria um expert cognitivo? Expert cognitivo é uma ação voluntária e interdependente na realização de uma tarefa executada com alto padrão de desempenho de maneira automatizada. Esses movimentos são respostas a padrões, pistas, estímulos alvos e estão armazenados na memória de longo prazo. Expert cognitivo, gente, a gente diz que uma pessoa tem expert cognitivo quando ela consegue ser rápida na resposta a uma ação que lhe foi empregada. Por exemplo, se você está na luta e aí você consegue, o seu oponente vai lhe dar vai efetuar um golpe, e aí você consegue se antecipar a ele, você consegue se defender da melhor forma, você consegue de repente já dar outro golpe em seguida. A gente diz que quanto mais rápido você faz isso, a gente diz que você tem algo que a gente chama de expert cognitivo, certo? A próxima definição seria o que é expertise, certo? Quando você tem essas características, né, importantes para a execução de uma tarefa em alto desempenho, ou seja, para quem é atleta mesmo, a gente fala que a pessoa tem expertise. Expert cognitivo é a ação, e expertise é a capacidade, ou seja, a qualidade daquele ser humano que ele vai ter na realização daquela tarefa em alto desempenho. O que a gente vai ter mais? Quando o cidadão ele possui expertise, a gente diz que ele é um perito esportivo. O que seria um perito esportivo, né? Mais que o esportivo entre lutas, claro, gente, lutas, modalidades esportivas de combate, como o próprio UFC, que a gente está vendo na imagem aí do Anderson Silva, ou então outro tipo de luta como boxe, como a luta livre, judô, karatê, jiu-jitsu, enfim, qualquer que seja essa modalidade esportiva, a modalidade esportiva de combate, ela entra nisso também. Então, perito esportivo é o cidadão que tem essas duas qualidades, certo? Que ele tem a expertise, ok? E aí existe a cognitiva e a motora, que são associadas. Então, como eu falei para vocês, toda ação ela vai gerar uma reação de um ser humano, certo? Então, e essa reação, sempre nas modalidades esportivas, elas são ações motoras, tá certo? E por fim, a gente vai falar sobre cognição, que aí a gente já falou no sentido geral, é o conjunto de todos os processos ou estruturas realizados com a consciência e conhecimento. Então, por isso que a gente está falando sobre cognição e esporte, tá certo? Cognição e lutas. Existe dentro das lutas alguns modelos de ação, certo? O que são os modelos de ação? São modelos que ensinam que dizem como que vai funcionar a ação esportiva. Professor, o que diabo é isso? É que, tipo assim, eu falei para vocês sobre percepção, atenção, memória, inteligência, criatividade, falei sobre tomada de decisão. O que são esses modelos de ação? São modelos formulados por estudiosos que vão dizer como eles acreditam que a ação no esporte ela vai acontecer dentro dessas percepções cognitivas, certo? O primeiro modelo que eu trago para vocês é o de Malo, de 1970. Esse é um dos primeiros modelos que existem, certo? Dentro da nossa aula, ou dentro da nossa área, desculpe, aula não, nossa área. E aí, esse modelo ele possui 3 fases sequenciais,
certo? Primeiro é a percepção e análise da situação, certo? A segunda é a solução mental do problema. E a terceira é a resolução motora, certo? Como é que vai funcionar? Primeiro, o cidadão, quando ele está dentro da situação de luta, onde ele percebe alguma coisa, ele vai perceber a situação, certo? Vai buscar na memória para entender e analisar o que é aquela ação, certo? Aquela situação que ele está passando, ok? E dentro da memória, ele já vai mentalizar uma solução do problema. Então, tipo, você está lutando e aí você precisa vencer seu oponente. A percepção que você tem dele é que ele está com a guarda do lado esquerdo abaixada. Você percebeu aquilo. Você vai buscar na memória, na sua memória de longo prazo, que é aquela memória que é guardada e tal, que armazena as informações. Você vai buscar na memória qual seria a melhor solução para você atacar o oponente que está com com a guarda do lado esquerdo baixa. E aí a sua memória ela vai dizer que é melhor você dar um gancho de direita, porque aí você acerta a parte mais alta da cabeça do seu oponente. E assim, estou dando suposições, tá? Não estou dizendo que essa seria a melhor situação para resolver o problema, não. E aí você dá o soco do lado esquerdo, um gancho de direita, e aí você consegue fazer isso, certo? A partir desse momento, quando você mentaliza que essa é de fato a resposta, você vai resolver o problema. Então você vai fazer o quê? Você vai executar a ação motora. E aí, quando você executa essa ação motora, esse resultado ele pode ser positivo, como também ele pode ser negativo. De repente o cara consegue perceber que está lhe dando um gancho de direita e já levantar a guarda de novo e evitar o golpe. Quando a solução ela é positiva ou quando ela é negativa, você vai ter um receptor do efeito, então você vai perceber de novo aquela situação, se deu certo, se deu errado, e aí você volta de novo para a memória. Se ele for negativo, você vai voltar para a memória para achar outra solução e você vai repetir e vai se tornar um ciclo. Se for positivo, você já vai planejar a próxima ação, certo? Então, o que Garganta fala? Garganta fala, gente, que para você realizar uma ação, não basta simplesmente você executar corretamente a técnica. Então não é que você vai ter que levar o braço e flexionar o seu antebraço na altura do ombro e vai executar de maneira retilínea, de maneira curvilínea, da direita para a esquerda, uma, sei lá, retroversão, reversão, não sei, não lembro da aula de cinesiologia, mas enfim, você não vai executar esse golpe e aí, não. Você tem que conhecer o objetivo da própria ação. Então, qual era o objetivo? Você desequilibrar seu oponente, tá? Você conseguir fazer com que esse desequilíbrio para você executar outro golpe e aí você conseguir ganhar a luta, tá ok? E vamos lá. Existe outro modelo de ação que é bem mais recente, que é de dois caras chamados Tenenbaum e Lidor, que é do estudo de 2005, certo? Eles falam que você vai utilizar a atenção para fazer a leitura dos sinais relevantes. Depois você vai ver se você pode antecipar algum tipo de ação ali, e dentro dessa antecipação você vai avaliar todas as alternativas, certo? Porque às vezes, por exemplo, você não está dando o golpe, mas você está recebendo, e aí você pode se antecipar esse golpe, né? Você vai avaliar todas as alternativas, inclusive a antecipação. Se você não conseguir antecipar, você vai buscar lá na memória de longo prazo a solução do problema, certo? Você vai ver inúmeras soluções. Quando você chegar lá que você vê essa solução desse problema, aí você vai selecionar uma resposta, certo? Você seleciona a resposta. Ao selecionar, você vai executar, certo? Às vezes, durante a execução da resposta, você já vai percebendo que ela não vai dar certo. Tipo, sei lá, o cara percebeu e antecipou sua ação, certo? E aí, ao antecipar sua ação, o que é que vai acontecer?
pode acontecer dele já se defender, ou então ele já efetuar um contragolpe para você. E durante a execução você já pode, já na memória de longo prazo também, buscar uma alteração dessa resposta para, tipo, sei lá, você conseguir ter a resposta positiva com relação a isso aí, certo? Já esse modelo aqui é um pouco mais antigo, mas ele é até um pouco mais completo do que o de Tenenbaum e Liddell que a gente viu agora há pouco, de 2005. Esse aí é de 86, é de Nietzsche, enfim, não interessa, né? Ele fala que para que a gente tome uma ação, a gente precisa levar em consideração e se apoiar num tripé dessa ação. Qual seria esse tripé? Tarefa, que a gente precisa realizar, pessoa, certo? Ou seja, sua relação com você mesmo, e o meio ambiente, ou seja, tudo que está em volta, que está envolvido dentro daquela tarefa que você vai responder. E esse tripé, ele é subjetivo e ele é objetivo. De maneira subjetiva, você tem que analisar o seu interesse com aquela tarefa que você vai realizar, quais são as atitudes que você precisa tomar, a experiência que você tem para executar aquela ação, as opiniões e o preconceito envolvido em toda aquela tarefa que você vai fazer. Já com relação à parte objetiva, é o condicionamento físico que você tem para executar aquela tarefa, os aspectos antropométricos seus e do seu oponente, e biomecânicos também, certo? Porque de repente, às vezes você está lutando com uma pessoa que tem, sei lá, mais corpo do que você, apesar de ter o mesmo peso. E às vezes você vai executar uma ação e aquela pessoa, aquele soco que você vai dar, ou aquele chute que você vai dar, aquele golpe que você vai dar no sentido geral, não vai surtir nenhum efeito, porque às vezes a pessoa ela não vai sentir nada. Então você precisa levar em consideração isso também. Você precisa levar em consideração as condições climáticas, certo? E a temperatura também que está envolvida dentro dessa situação. Por fim, gente, que é um modelo de ação, que é o último modelo de ação que a gente vai ver hoje, que é um modelo, assim, não é o último, é o penúltimo modelo que a gente vai ver hoje, mas que tem a ver com situações normais, cotidianas. O próximo a gente vai ver é um modelo somente para situações novas, certo? Então esse é o penúltimo, mas esse é o último com relação a coisas que você já conhece. É um modelo de pendular de tomada de decisão de Greco, certo? Ele é de 2009, ele é mais recente. O que ele fala? Ele fala que para a gente tomar uma decisão, a gente precisa de um tripé estrutural, certo? Esse tripé estrutural ele está dividido em conhecimento, recepção e elaboração. O que seria isso? Para você montar uma estrutura decisória, ou seja, decidir o que você vai fazer em determinada situação, você precisa ter um conhecimento técnico, tático, que está armazenado dentro da sua memória. Ou seja, ela tem a ver muito com o conhecimento que você tem a respeito daquilo que você vai fazer. Existe a estrutura da recepção, que é a atenção, percepção e antecipação. Perceba que a gente está falando dos processos cognitivos que eu já falei aqui. E a gente vai fazer uso do pensamento convergente e divergente, que é uma estrutura de elaboração. Então, o que acontece? A gente vai ter a atenção, percepção e tentar a antecipação daquilo que a gente está fazendo. Para fazer isso, a gente precisa ter um conhecimento tático, técnico, armazenado na nossa memória, e sempre vai utilizar o pensamento convergente e divergente para saber se a gente está decidindo bem aquilo. A partir do momento que você leva em consideração todas essas variáveis, você monta uma estrutura decisória. E essa estrutura decisória vai lhe ajudar na sua tomada de decisão dentro daquela ação, dentro lá da luta, certo? E essa decisão ela pode ser inteligente, como ela pode ser criativa. Aí vai depender muito da situação que você está enfrentando. Dentro dos modelos de ação no esporte, esse modelo de Greco ele é o mais completo dentro daquilo que a gente já falou. E esse modelo, ele claro, estou falando sobre lutas, mas ele serve para diversas modalidades esportivas, certo? Tipo, por exemplo, olha essa situação aqui do Anderson Silva, só para que vocês entendam. Ele estava no meio da luta
E aí ele precisava nocautear, acho que é o Vitor Belfort, aí, se eu não me engano. Essa luta é bastante antiga. E aí o que acontece? O Vitor Belfort, ele não estava com a guarda baixa. Ó. Percebam que ele estava com a mão aqui na frente do rosto dele. E aí o que ela acontece? O Anderson Silva percebeu que entre as duas mãos tinha um espaço. Só que o que ele percebeu? Se eu der um soco aqui direto, né, provavelmente vai dar tempo dele fechar a guarda e aí eu não vou conseguir executar o soco. Ou então ainda que eu dê o soco não vai surtir muito efeito. Então ele utilizou a atenção, a percepção, né, com relação à situação e a atenção. Voltando para a estrutura do conhecimento, o conhecimento técnico e tático dele, que estava armazenado na memória, ele também utilizou o pensamento convergente e divergente. Por quê? Porque no momento eu dou um soco ou eu dou um chute? Não, o soco não dá. Então ele usou um pensamento o quê? Divergente. Porque o soco não vai surtir muito efeito, talvez eu nem consiga. Então o que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Se um soco ele não vai ser efetivo, eu tenho que dar o quê? Um chute. Eu tenho conhecimento técnico e tático para executar esse chute? Ele treinava isso. Então ele montou a estrutura decisória. Eu vou dar um chute aqui. E aí o que ele fez? Usou uma situação de maneira inteligente. Ele se usou de uma situação, de uma atitude, de uma decisão criativa para conseguir executar esse chute. Uma situação de um esporte normal, para a gente saber um pouco de lutas. Esse jogador da Argentina, não sei qual a equipe ele estava jogando, ele precisava passar a bola para o seu amigo de clube, efetuar o arremesso. Certo? E aí foi o que aconteceu. Ele percebeu que o jogador da equipe dele, seu colega de clube, estava marcado. Então ele pensou, nossa, se eu der o passe pro cara lá, pro barbudo, o jogador lá, meu oponente, vai tomar a bola. Então vou tentar arremessar. Foi o que ele fez. Fez a finta, né? E aí conseguiu espaço para arremessar. Só que quando ele foi arremessar, o goleiro estava tampando o ângulo do lado direito. Então ele pensou, vou ter que tomar uma decisão aqui. E a decisão que ele tomou foi criativa. Ele fez um arremesso de costas, certo? Por fim, a nossa última estrutura de decisão é a heurística de Todd e Gigerenzer, de 2007. Ela fala sobre situações novas, certo? Onde você precisa ser criativo. Como é que funciona? Você faz a seleção de um sinal através de sua atenção, sua percepção. E aí, para você tomar uma decisão, você não vai tomar uma decisão do nada. O que vai acontecer? Você vai fazer uma discriminação entre as alternativas que você tem. Poxa, eu nunca vivi isso. Mas vamos ver o que eu posso fazer aqui. Se eu fizer isso aqui, talvez dê certo. E essa outra? E essa terceira situação? A partir daí, quando for não, você vai voltar para o processo, sempre até você decidir qual situação você vai escolher, qual ação você vai escolher para você executar. E aí quando você escolhe uma, você faz a tomada de decisão e você executa. Tá certo? Pessoal, terminei aqui nosso vídeo, né, de processo, nosso conteúdo de processos cognitivos e consequentemente nosso conteúdo da nossa AV1. Tudo que eu passei em aula vai ser cobrado, então deem uma olhada nos vídeos que já estão postados aqui no Classroom por mim, tá bom? Estudem bastante e boa prova para vocês na semana que vem, tá certo? Grande abraço, bom final de semana.